Bem, vamos lá, irmãos. Então, já sabem que eu vou ler aqui da Bíblia Judaica completa, tá? A minha versão. Vou dando aqui talvez uma alteração com a Bíblia de Jerusalém, como fizemos nessa última leitura, na Carta aos Hebreus. Eu acho que foi muito proveitoso para vocês, porque a Bíblia de Jerusalém acaba por ter uma tradução mais comum, né? Então vamos começar aqui a primeira carta de Coríntio, capítulo 1. Vai dizer assim: de Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, emissário do Messias Yeshua, e o irmão Sóstenes, para a comunidade messiânica de Deus da cidade de Corinto, que consiste nos que foram separados por Yeshua, o Messias, e chamados para integrar o povo santo de Deus, com todos os que em toda a parte invocam o nome do nosso Senhor Yeshua, o Messias, Senhor deles e também nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Então aqui nós temos a carta de Paulo à igreja de Corinto, Corinto que ficava ali naquelas zonas da Grécia, né? Ficava ali na Grécia, essa igreja de Corinto, uma igreja que acabava por ser influenciada por vir com um passado, digamos assim, um currículo, né? Umas leis do mundo um pouco paganizadas, muito espirituais, e vocês vão ver aqui algumas referências que eu vou falar para vocês, de algo que ainda acontece hoje, né? O conhecimento espiritual acaba por levar as pessoas a tomar certos tipos de atitudes que não estão certas de acordo com a palavra. Então nós vamos ver aqui esse povo que estava ainda um pouco contaminado por esses entendimentos pagãos, por esses entendimentos da cultura grega. Vamos ver aqui no versículo 4. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês, por causa do amor e da bondade divinos dados a vocês por meio do Messias Yeshua, pelos quais vocês foram enriquecidos por ele de muitas formas, particularmente no poder da palavra e na profundidade do conhecimento. De facto, o testemunho acerca do Messias tornou-se firmemente estabelecido em vocês, para que não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto esperam ardentemente pela revelação do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Vejam só, o testemunho acerca de Yeshua foi firmemente estabelecido neles para não lhes faltar dom espiritual. Ou seja, aqui entendemos e vemos que para ter esse próprio dom espiritual, é necessário haver uma base firme, né, para poder se desenvolver esses dons espirituais, para poder se adquirir, digamos assim, a receber essa graça do Eterno desses dons espirituais e evoluir neles, praticá-los, né, para usá-los de forma frutífera, né, de forma plena para o reino, para ajudar o reino a ser estabelecido, para ajudar o próprio corpo, né, a própria igreja. Foi necessário que a obra do Messias, o entendimento da obra de Yeshua, fosse firmemente estabelecido neles, né? Então, versículo 8: ele os capacitará a se manterem firmes até ao fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Deus é fidedigno, foi Ele quem os chamou à comunhão com seu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Versículo 10. Entretanto, irmãos, peço em nome de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que todos vocês concordem no que dizem e não permitam que se dividam em facções, mas sejam restaurados, tendo a mesma mente e o mesmo propósito. Aqui o apóstolo Paulo a incitar, né, a convidar ali os próprios irmãos, a recomendar-lhes que eles permanecessem unidos na mesma doutrina, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. E ele vai apresentar aqui algumas coisas que hoje nós vemos acontecer nas próprias igrejas hoje em dia, né? Quando eles abrem várias denominações, né? Uh, Aqui no versículo 11 ele diz: porque algumas pessoas da parte de Cloé me informaram, irmãos, de que há discussões entre vocês. Digo isso porque um de vocês afirma: eu sigo Paulo, outro diz: eu sigo Apolo, outro diz: sou seguidor de Pedro, ou ainda: eu sigo o Messias. Por acaso o Messias foi partido em pedaços? Paulo foi posto em uma estaca por vocês? Vocês foram imersos em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque, com exceção de Crispo e Gaio, não emergi, ou seja, não batizei mais nenhum de vocês. De outra forma, as pessoas poderiam dizer terem sido imersas em meu nome. Ou seja, ele aqui a dizer, uns dizem que eu sigo Paulo, outros dizem eu sigo Apolo, outros dizem eu sigo Pedro.
Então é a mesma coisa que acontece hoje em dia quando se abre várias denominações. Uma é a Assembleia de Deus do Sapato de Fogo, outra é a Assembleia de Deus do Templo da Glória, outra é, sei lá, são tantas ramificações ahm, que acabam por dividir Yeshua quando a palavra é só uma, quando deveriam estar todos unidos na mesma coisa. Mas como eles acabam por negar grande parte das Escrituras, eles acabam por ficar confusos. Shalom aí a todos os irmãos que estão a entrar, Ângela, Eliana e Brena. Shalom a todos. Estamos a caminho, estamos agora a entrar no versículo 17, que vai dizer: porque o Messias não me enviou para imergir. Isto é capítulo 1, primeira carta de Coríntios, versículo 17. Porque o Messias não me enviou para imergir, para batizar, mas para anunciar as boas novas e fazê-lo sem confiar na sabedoria, que consiste em mera retórica, ou seja, apenas palavras, aquela sabedoria humana, para não roubar o poder da estaca da execução do Messias, porque a mensagem da estaca de execução, ou seja, a mensagem da cruz, é insensatez, é tolice para os que estão no processo de destruição, mas para nós que estamos no processo de salvação, é o poder de Deus. De facto, diz o Tanakh, ou seja, os escritos, o Antigo Testamento, destruirei a sabedoria dos sábios e inutilizarei a inteligência dos inteligentes. Aonde isso conduz o filósofo, o mestre da Torá, ou qualquer dos pensadores de hoje? Acaso Deus não tornou a sabedoria deste mundo louca? Porque a sabedoria de Deus ordenou que o mundo, ao fazer uso da própria sabedoria, não pudesse conhecê-lo. Ou seja, quando existem muitas pessoas que tentam entender Deus, tentam entender o Evangelho, tentam entender a palavra, tentam entender aquilo que vem um crente a fazer, né? um filho de Deus a fazer, pela lógica, eles não conseguem entender pelo pensamento humano, eles não conseguem entender, eles acham que é loucura. Como assim uma pessoa pode se sacrificar pelo pecado? Mas como assim o pecado? Como é que ele pode limpar o meu pecado? Os próprios judeus, né? Por isso que ele diz aqui, aonde isso conduz o filósofo, o mestre da Torá, ou seja, aqueles judeus ortodoxos que não aceitam Yeshua, eles não conseguem entender, porque eles estão na sabedoria ainda do mundo, eles não se atualizaram, eles não entenderam a obra de Yeshua, então ainda permanece o véu sobre os seus olhos. E ele vai continuar, portanto, Deus decidiu usar a tolice, a insensatez do que anunciamos, como um meio para salvar os que vêm a confiar nele. Ou seja, para que não fosse algo de soberba, para que não fosse algo de glória para o homem, né? Ou seja, o próprio Eterno fez com que tudo parecesse uma maluquice, digamos assim, para que ele próprio pudesse ver quem o ama e quem não o ama, né? Quem crê realmente nele e quem não crê. Versículo 22. Precisamente pelo facto de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na cruz como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo. E para os gregos é tolice. Porquê? Porque os gregos eram muito espirituais, né? Eles eram muito espirituais, mas eles não sabiam nada, né? A fundo eles não sabiam nada. Eles próprios tinham ali uma estátua em Atenas, em honra de tantos deuses, e depois eles tinham em honra do Deus desconhecido, o Deus que desconhecemos, o Deus desconhecido, né? Então o próprio grego, ele era todo filósofo, né? Ele era todo filósofo, mas ele não tinha nenhuma sabedoria em relação à verdadeira obra de salvação, à verdadeira obra espiritual. E para os judeus era um obstáculo, porque Yeshua foi essa pedra de tropeço, né? que eles não aceitaram. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a idiotice, a insensatez, a tolice de Deus é mais sábia. E aqui tem entre aspas, né? Não é como Paulo aqui não está a chamar o Eterno, não está a chamar Deus de tolo. Ele está a colocar entre aspas, porque é isso que as pessoas dizem, né? Quando ouvem a palavra do Evangelho. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Sabem esta fraqueza de Deus? Fazendo aqui um à parte, que acaba por não ser o à parte, acaba por ser uma informação boa para vocês. O próprio Papa, esse agora que faleceu, o último, Francisco, ele próprio numa cerimónia, um Papa católico, né, o Papa da Igreja Católica,
ele falou que a obra de Deus era o fracasso, mostrava o fracasso, a morte de Yeshua mostrava o fracasso de Deus. Então aqui o próprio apóstolo Paulo a dizer que a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Versículo 26, apenas olhem para si mesmos, irmãos. Observem aqueles a quem Deus chamou. Não são muitos de vocês sábios segundo os padrões do mundo, nem muitos de vocês de ter o poder ou se vangloriam de nobre nascimento. Deus, porém, escolheu o que o mundo considera insensato como objetivo de envergonhar o sábio. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para envergonhar o forte. E Deus escolheu o que o mundo despreza por ser comum ou considera sem valor, a fim de reduzir a nada o que o mundo considera importante, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, aqui, tudo o que nós estávamos a falar aqui, né? O caminho do eterno é um caminho completamente contrário ao caminho do mundo, né? Versículo 30. É por meio da atuação dele que vocês estão unidos ao Messias Yeshua. Ele se tornou para nós a sabedoria da parte de Deus, bem como justiça, santidade e redenção. Portanto, como diz o Tanakh, quem deseja gloriar-se, que se glorie em Adonai. Então, tudo aquilo que nós temos, nós não nos devemos gloriar de nada. Todo o dom, todo o elogio que nós recebemos em relação, seja à pregação de palavra, seja o que for, enfim, de algo que as pessoas nos elogiem, nós não nos devemos gloriar. Porquê? Porque nada é nosso. Aqui ele próprio diz, Yeshua se tornou para nós tanto a sabedoria, como a justiça, como a santidade, como a própria redenção. Então nada é nosso, tudo é Yeshua. Né? Tudo que as pessoas veem de bom em vocês, né, que são crentes, que são filhos do Eterno, não é vosso. A luz não é nossa, é do Eterno. Capítulo 2. Quanto a mim, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com suprema eloquência ou sabedoria que lhes anunciei a verdade divina anteriormente ocultada, pois decidi que, enquanto eu estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Yeshua o Messias, e este como alguém executado na estaca como um criminoso. Também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo, por causa do medo. Nem a pregação nem o conteúdo da minha mensagem baseavam-se em palavras persuasivas de sabedoria, mas dando demonstração do poder do Espírito, para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo a dizer aqui que não adianta pregar a Bíblia, né, falar sobre a Bíblia como se fosse um livro morto, né? Como se fosse aí como se fôssemos uns grandes sábios, estudiosos da palavra, e só sendo letra, 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 e não haver fogo, não haver prova de milagre, de cura, de maravilhas, não haver manifestação do Espírito Santo. Ele próprio a dizer aqui, eu não fui com palavras, eu não demonstrei o Evangelho com palavras, eu demonstrei com poder, né, com o poder do Espírito Santo. Versículo 6. Entretanto, existe uma sabedoria na qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Aqui o próprio apóstolo Paulo a mostrar que existem determinados conhecimentos, determinados níveis de sabedoria para quem está preparado para receber, para quem é maduro para receber. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes deste mundo que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus que foi ocultada até agora, ou seja, aqueles mistérios da própria palavra, os mistérios da criação, Paulo entregava àqueles que eram maduros para receber. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Todavia, como diz o Antigo Testamento, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se eles soubessem que Yeshua era o Messias, se eles soubessem de toda a obra dele, ou seja, que ele próprio ia retirar o poder a todos esses, né, que participavam ali do maligno, eles não teriam morto o próprio Yeshua. Versículo 10. Entretanto, Deus nos revelou estas coisas. Como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o Espírito da pessoa que está nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Então, quando nós entendemos a palavra, quando nós entendemos as coisas espirituais, é porque é uma prova de que nós temos o Espírito de Deus, foi-nos dado o Espírito do Eterno a habitar dentro de nós. Versículo 13. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana, e em seu lugar usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus, porque para ele é idiotice, é tolice, é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas pelo Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. Ou seja, muitas das vezes não adianta nós falarmos certas coisas, entregar certos conhecimentos para uma pessoa que ainda é do mundo, porque ela não vai ter o Espírito de Deus para compreender, não vai ter entendimento, não vai ter o Espírito de Deus para ter o entendimento espiritual daquele alimento sólido, daquela pérola que nós estamos a entregar para ele. Então é por isso que Yeshua falou: não deem as vossas pérolas aos porcos, para que eles não se voltem para vós, né, e estralhassem. Então capítulo 3, versículo 1 vai dizer: quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, mas como a mundanas. Isto é o mesmo Paulo que no início da carta, como nós vimos aqui, ele elogiou a própria igreja de Coríntio, a dizer que nenhum dom lhes faltava, né? Que eles eram cheios do amor, que tinham sido estabelecidos firmemente na palavra de Yeshua. Então nós vamos ver aqui o próprio Paulo a descer o cajado, digamos assim, na própria igreja de Coríntio. Quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, mas como a mundanas, como a bebés, no que tange à experiência com o Messias. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para ela. Mesmo agora ainda não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos. Não é aparente de toda a inveja e divisão existente entre vocês que ainda são mundanos e que vivem segundo padrões meramente humanos? Pois quando alguém diz: eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, não estão seguindo padrões mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio de quem vocês vieram a confiar, por meio de um de nós ou de outro. Eu plantei a semente, Apolo a regou, mas foi Deus quem a fez crescer. Portanto, nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega são o mesmo. Ou seja, aqui Paulo a dizer para não haver essas divisões, para não haver quase essa idolatria, digamos assim, né? E para se virarem para o Eterno, para reconhecerem o Eterno, que o Eterno é que é tudo, o Eterno é que é a fonte de toda a luz, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. No entanto, cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus. Usando a graça que Deus me deu, lancei o alicerce. Como um mestre construtor experiente e outra pessoa está construindo sobre ele. Contudo, que cada um seja cuidadoso sobre como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Yeshua, o Messias, ou seja, ninguém se pode afastar dessa revelação. Todos esses vídeos que eu estou a fazer para vocês, agora eu identifico-me nessas palavras de Paulo. Todos esses vídeos que eu estou a fazer para vocês é realmente como um mestre construtor, onde eu lanço o alicerce, onde nós construímos essa base para que vocês possam entender as escrituras, digamos assim. Não sei se está algum problema aqui com a minha internet. Confirme-me só aí desse lado está tudo ok. Se o som está bom e se a transmissão está ok. Ele está a dar aqui umas falhas, enfim. Então todos esses vídeos estão a ser feitos justamente para isso. Foi essa a indicação que Yeshua me deu. Para estabelecer essa base, para que vocês possam construir o edifício de acordo com essa base. Ou seja, Paulo não adulterou, não aboliu a Torá. Tudo isso que nós temos estudado nesses últimos vídeos. Então ele diz:
Ninguém pode lançar outro alicerce para além do que já está posto, que é Yeshua o Messias, que é isso que nós estamos a fazer. E ele vai continuar. Alguns usarão ouro, prata, pedras preciosas para construir sobre o alicerce, ou seja, conhecimento verdadeiro. Outros usarão madeira, feno ou palha, ou seja, não aplicarão essas palavras de Yeshua na sua própria vida. E ele diz no versículo 13, no entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Se o trabalho de alguém construído sobre o alicerce permanecer, ele receberá recompensa. Se for consumido pelas chamas, ele sofrerá a perda. Escapará ainda com a sua vida, mas será como o escape através do fogo. Ou seja, aquelas pessoas que não têm o conhecimento pleno, ou seja, eles dividem-se muito, uns ficam só no Novo Testamento, outros ficam muito religiosos na questão da lei, não têm o edifício bem construído em cima da base. Aquele dia, ou seja, os dias de provação, os dias que nós nos estamos a aproximar, mostrarão a obra de cada um, aquilo que cada um construiu durante a sua caminhada. Se foi um edifício construído com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou se foi construído com madeira, feno ou palha. Lembram-se quando Yeshua, no capítulo 6, acho eu, no capítulo 5 de Mateus, ele diz: aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar será como o homem sensato, que construi a sua casa em cima da rocha. Mas aquele que não ouvir as minhas palavras, que não praticar as minhas palavras, que não construir a sua casa com base nessas palavras, é como um homem insensato que constrói a casa em cima da areia. Virá a chuva, o vento, as tribulações, né? E eles destruirão a própria casa. E que grande queda será, que grande destruição será. Então é isso que Paulo está a dizer aqui. A pessoa pode sim ser salva, mas ela será muito provada, ela passará por dificuldades muito grandes, ela passará por essa fornalha, por essa cova dos leões, né? Por essa fornalha de Nabucodonosor, por conta que construiu mal o seu edifício. Ela teve um entendimento errado das Escrituras, então ela não soube construir o seu edifício, ela não vai ter força espiritual, ela não vai ter maturidade, ela não vai ter intimidade, relacionamento verdadeiro, experiências verdadeiras com o Eterno, e será muito mais complicado para ela chegar a essa salvação. Versículo 16. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Ninguém se engane. Se algum de vocês pensa ser sábio, segundo os padrões do mundo, deve se tornar louco para que possa ser verdadeiramente sábio, ou seja, deve se tornar idiota, digamos assim, aos olhos do mundo, né? Insensato aos olhos do mundo, tolo aos olhos do mundo. Porque a sabedoria deste mundo é insensatez no que concerne a Deus, visto que o Tanakh diz: ele apanha o sábio na própria perspicácia. E também Adonai sabe que os pensamentos do sábio são inúteis. Portanto, que ninguém se glorie por causa de seres humanos, porque todas essas coisas são de vocês. Seja Shaul, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Ou seja, tudo é nosso, porque é o Eterno que dá a cada pessoa, né? Conforme a sua missão, conforme o desejo do próprio Eterno. O presente, o futuro, todas elas pertencem a vocês, e vocês pertencem ao Messias, e o Messias pertence ao Eterno. Capítulo 4. Assim vocês devem nos considerar servos do Messias, encarregados das verdades secretas de Deus. O que se requer do encarregado é a sua fidelidade. Pouco me importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu avalio a mim mesmo. Não tenho consciência de nada contra mim, mas isso não me torna inocente. Aquele que me avalia é o Senhor. Por isso não julguem de forma prematura antes de o Senhor vir, porque Ele trará à luz o que está oculto em trevas. Ele exporá as intenções do coração das pessoas, e então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Então sejam calmos, né? Tenham paciência, sejam sábios nessa questão do próprio julgamento, né? Irmã Maiara, possamos estar alicerçados sobre a rocha. Amém, amém, é isso mesmo. Shalom, irmã Eliane e Viviane. Versículo 6, capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar-lhes a não ir além do que a palavra diz.
tomando orgulhosamente o partido de um líder em detrimento de outro. Afinal, o que o torna tão especial? O que você tem que não recebeu como dom? E se de facto foi um dom, porque se vangloria como se não fosse? Ou seja, né, quando as pessoas ali são muito são agraciadas pelo Eterno e elas começam a levar ali o dom delas para o seu próprio ventre, digamos assim, né? Onde elas acabam por se achar muito, quando na verdade tudo o que elas têm foi o Eterno que deu, né? Se o Eterno não tivesse dado, elas não seriam nada. Versículo 8. Vocês já estão satisfeitos? Já são ricos? Tornaram-se reis, mesmo que não o sejamos? Na verdade, eu gostaria que vocês fossem reis para que partilhássemos o mesmo reinado. Porque eu acho que Deus nos colocou a nós, apóstolos, em último lugar da parada militar, como homens condenados a morrer na arena pública. Tornámo-nos um espetáculo para todo o universo, para anjos e homens. Por causa do Messias nós somos tolos, mas em união com o Messias vocês são sábios. Nós somos fracos, mas vocês fortes. Vocês são honrados, mas nós somos desonrados. Até este momento passamos fome e sede, nos vestimos com trapos, somos tratados de modo rude, vagamos de lugar em lugar, exaurimo-nos, trabalhando com as próprias mãos para sobreviver. Quando somos amaldiçoados, continuamos abençoando. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, continuamos nosso trabalho. Somos até esse momento o lixo do mundo, a escória da terra. Ou seja, Paulo está ali a dizer que ele estava ao serviço das próprias pessoas. Não lhes escrevo isto para fazê-los sentir vergonha, mas como, meus filhos queridos, para confrontá-los e fazê-los mudar. Pois mesmo que tivessem 10.000 tutores em conexão com o Messias, vocês não têm muitos pais. Pois em conexão com o Messias e Yeshua, eu me tornei pai de vocês por meio das boas novas. Ou seja, Paulo foi o próprio Paulo que formou ali a igreja de Coríntios, na sua própria passagem ali pela cidade de Corinto. Portanto, peço que sejam meus imitadores. Essa é a razão de eu lhes ter enviado Timóteo, meu filho amado e fidedigno no Senhor. Ele lhes trará a lembrança, o estilo de vida que vivo em união com o Messias e Yeshua e ensino por toda a parte em todas as congregações. Por não ter ido mais visitá-los, alguns de vocês se tornaram arrogantes. Mas irei em breve ao encontro de vocês, se o Senhor quiser, e não tomarei conhecimento do discurso dessas pessoas arrogantes, mas do seu poder. Ou seja, eu quero ver esses sábios, esses que se dizem sábios, esses que se dizem muito conhecedores da palavra. Eu quero ver verdadeiramente o poder deles. Ou seja, ele queria ver o Espírito Santo a agir ali através deles. Não era simplesmente a sabedoria, não era simplesmente a teologia, não era a capacidade de oratória. Ele queria ver o Espírito Santo manifesto neles. Porque essa é que é a prova, né? Versículo 26. Porque o reino de Deus não é uma questão de palavras, mas de poder. Porque o que preferem, devo ir ao encontro de vocês com uma vara ou com amor e espírito de mansidão. Ou seja, nós não devemos falar só de uma palavra, só de um livro, da história de um livro. Nós devemos ter o poder do Espírito Santo. Shalom, irmã Sueli. Shalom. Capítulo 5, versículo 1. Vamos agora para o capítulo 5, versículo 1. Chegaram informações da existência de pecado sexual entre vocês e de um tipo condenado até mesmo pelos pagãos. Um homem vive com sua madrasta e vocês continuam orgulhosos? Não deveriam, em vez disso, sentir certa tristeza e remover da comunhão de vocês o homem que praticou isso? Pois eu mesmo, ainda que fisicamente ausente, estou com vocês em espírito. E já julguei o homem que fez isso como se estivesse presente. Ou seja, Paulo ali a mostrar que não existe essa separação física. Existe tudo no Espírito, ele estava conectado no Espírito. Versículo 4. Em nome do Senhor Yeshua, quando vocês estiverem reunidos comigo espiritualmente presente, e o poder do nosso Senhor Yeshua entre nós, entreguem esse homem ao adversário, para que sua velha natureza seja destruída e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, deixem que ele leve um tratamento, deixem-no passar por um tratamento, né? Ou seja, se ele está com todo esse fermento dentro dele, com toda essa impiedade, coloquem-no fora para que ele passe pelo tratamento, mas não o neguem, não o rejeitem, né? Para que então o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 6. Sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado, é necessário apenas uma pitada de fermento para fermentar toda a massa. Livrem-se do velho fermento, para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois nosso Cordeiro de Páscoa, o Messias,
foi sacrificado. Dessa forma, olhem só, versículo 8 do capítulo 5, Paulo a recomendar à própria igreja de Corinto, já depois da ressurreição de Yeshua, a celebrar a festa de Pessa, a celebrar a festa da Páscoa. Dessa forma, celebremos o Seder, ou seja, celebremos esta festa sem qualquer vestígio de fermento, o fermento da impiedade e do mal, mas com os pães sem fermento, ou seja, a matzá, o pão sem fermento, da pureza e da verdade. Então havia essa indicação de Paulo, já depois da morte de Yeshua, nos tempos que nós vivemos hoje, no tempo da graça, a recomendar a própria igreja de Corinto para celebrar a festa de Pessa, as festas bíblicas. Versículo 9. Na carta anterior escrevi-lhes que não se associassem com pessoas que participam de imoralidade sexual. Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade de vocês, nem os avarentos, os ladrões ou adoradores de ídolos, porque se assim fosse, vocês teriam de deixar o mundo. Não, o que lhes escrevi foi para que não se associassem com alguém que supostamente é um irmão, mas que se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda-se ou rouba. Ou seja, é um ímpio, uma pessoa que fala só de boca. Com essa pessoa, vocês não devem nem partir o pão. Pois como haveria eu de julgar os de fora? Não são os de dentro da comunidade que vocês devem julgar? Deus julgará os de fora. Apenas expulsem esse perverso do meio de vocês. Capítulo 6. Como ousa um de vocês que tem uma queixa contra o outro dirigir-se aos juízes pagãos do tribunal e não ao povo de Deus? Ou seja, iam buscar a justiça no mundo. Vocês não sabem que o povo de Deus julgará o universo, julgará o mundo? Se vocês julgarão o universo, são incompetentes para julgar essas causas menores. Vocês não sabem que julgaremos os anjos, para não mencionar os assuntos da vida cotidiana. Portanto, se vocês têm questões a respeito da vida cotidiana, por que as colocam diante de homens que não têm lugar na comunidade messiânica, ou seja, que não conhecem a palavra? Vocês deveriam ter vergonha disso. Não há ninguém entre vocês sábio o suficiente para resolver uma disputa entre dois irmãos. Em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de incrédulos. O facto de irem ao tribunal uns contra os outros é, em si mesmo, uma derrota para vocês. Porque não preferem ser enganados, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos enganam e prejudicam e o fazem contra os próprios irmãos. Então ali havia ainda muito crente vivo, como eu costumo chamar. Muito crente que ainda está vivo e pouco crente morto. Eram pessoas que ainda tinham o ego muito vivo. Em vez disso, vocês mesmos enganam e prejudicam e o fazem contra os próprios irmãos. Versículo 9. Vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não se iludam. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentas, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras, nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Alguns de vocês praticavam essas coisas, mas vocês se limparam, foram colocados à parte por Deus, foram contados justos pelo poder do Senhor Yeshua, o Messias, e pelo Espírito do nosso Deus. Vocês dizem, para mim tudo é permitido. Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Para mim tudo é permitido, talvez, mas no que tange a mim não me deixarei dominar por nada. O alimento foi feito para o estômago, e o estômago para o alimento, talvez, mas Deus dará fim a ambos. De qualquer modo, o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e Ele também nos ressuscitará por seu poder. Vocês não sabem que seu corpo é membro do Messias? Portanto, pegarei os membros do Messias e os unirei a uma prostituta? Nada disso. Vocês não sabem que o homem que se une à prostituta se torna fisicamente um com ela? Porque a palavra diz, os dois se tornarão uma carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, todo o envolvimento ali é físico quanto espiritual. É isso que Paulo está a dizer aqui. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são fora do corpo. Ou seja, não tem esse envolvimento espiritual, essa união espiritual. Mas quem fornica peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus.
Ou seja, ali o envolvimento, a imoralidade sexual, o envolvimento sexual fora do padrão do eterno, acaba por criar essa ligação espiritual, esse quebrar da alma, né? A alma da pessoa acaba por ficar ali conectada a outras pessoas. Shalom a todos os irmãos, Alexandre, Deus, Antônio, Shalom. Capítulo 7, versículo 1. Passemos agora às perguntas sobre as quais vocês escreveram. É bom que o homem se mantenha longe de mulher? Bem, pelo perigo da imoralidade sexual, que cada homem tenha a sua própria esposa, e cada esposa seu próprio marido. O marido deve dar à sua mulher o que compete no relacionamento conjugal, e a mulher deve proceder da mesma forma em relação ao marido. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo a dar um entendimento daquilo que é o casamento. Ou seja, ele depois vai falar da questão da separação, da não separação, o que é aceito como separação, etc. Ele aqui começa logo a dizer as regras, digamos assim, os acordos, né? As obrigações ali que tinha tanto o marido como a mulher num casamento, tá? Para aquele casamento não ser rompido, digamos assim. Então ele vai dizer: o marido deve dar à sua mulher o que lhe compete no relacionamento conjugal, e a mulher deve proceder da mesma forma em relação ao marido. A mulher não tem o comando do próprio corpo, e sim o marido da mesma forma. Da mesma forma, o marido não tem o comando do seu corpo, mas sim a mulher. Não se privem um do outro, a não ser por um limitado período, por acordo mútuo, e apenas para ter mais tempo para orar. Logo após, voltem a unir-se. De outro modo, por sua falta de autocontrole, vocês podem sucumbir à tentação do adversário. Faço como sugestão, não como mandamento. Na verdade, eu gostaria que todos fossem como eu. Entretanto, cada um recebeu seu dom da parte de Deus. Um para isto, outro para aquilo. Ou seja, havia vários dons. Uns tinham esse dom de ficar sozinhos e outros não. Versículo 8. Contudo, aos solteiros e viúvas digo que está certo se permanecerem sem casar como eu. Se não puderem exercer autocontrole, devem casar-se. É melhor casar que herder por causa do desejo sexual. Para todos os casados tenho um mandamento. E atenção aqui, atenção a esse versículo 10 do capítulo 7. Para todos os casados, ou seja, os casados da igreja de Corinto, que já viviam ali na igreja de Corinto e que receberam o evangelho, ele diz: tenho um mandamento, e não da minha parte. Ou seja, não era conselho de Paulo, era do próprio Eterno. E vai dizer assim: tenho um mandamento, não da minha parte, mas do Senhor. A mulher não deve se separar do seu marido. No entanto, se ela se separar, deve permanecer sozinha ou reconciliar-se com o seu marido. Também o marido não deve abandonar a mulher. Ou seja, em Corinto, na igreja de Corinto, ali na Grécia, como eu falei para vocês, eram pessoas que estavam muito contaminadas por os entendimentos espirituais dos filósofos, ali dos gregos e tal. Eles desconsideravam o corpo, eles desconsideravam o seu próprio corpo, eles só consideravam o espiritual, que acaba por ser muito aquilo que os próprios crentes hoje em dia acabam por fazer. Eles acabam por negar o próprio corpo, acabam por negar o físico, né, o comprimento físico, para pensar só no espiritual. Eles espiritualizam tudo. Então ali a própria igreja de Corinto, ela tinha uma ideia de que ao se converter, ou seja, ao se converter a essa ideia do evangelho, ao se tornar tão espiritual como Paulo falava e contava o evangelho para eles achavam que tinham que se separar, que tinham que terminar o casamento, porque eles entendiam isso como uma fraqueza, né? Era algo como um patamar espiritual inferior, o facto de serem casados, o facto de estarem unidos com outra pessoa, porque eles diziam: não, agora eu sou espiritual, então eu não preciso de ninguém, sou muito bom, etc, etc. Então, versículo 10, ele vai explicar melhor isso, porque ele agora diz: para todos os casados. Versículo 12. Aos outros digo eu, não o Senhor, ou seja, não é mandamento do Eterno. Se um irmão ficar casado com uma incrédula e ela estiver satisfeita e desejar continuar vivendo com ele, ela não deve ser abandonada. Também, se uma mulher tem marido incrédulo e ele está satisfeito e deseja permanecer vivendo com ela, ele não deve ser abandonado, pois o marido incrédulo foi separado para Deus pela mulher, e a mulher incrédula foi separada para Deus pelo irmão. De outro modo, seus filhos seriam impuros, mas dessa forma eles foram separados para Deus. Contudo, se o cônjuge incrédulo se separar, que se separe. Em circunstâncias semelhantes a essas, o irmão ou a irmã não está escravizado,
Deus o chamou para a vida de paz. Ou seja, aqui o que é que Paulo está a dizer? Ele não está a definir um padrão, mas ele está a dar um conselho como um homem mergulhado no Espírito Santo, ou seja, com essa sabedoria do Espírito Santo. Lembram-se quando Paulo disse para serem meus imitadores? A própria igreja de Coríntio, ela fazia isso. E então, como ela via Paulo, que era um homem solteiro, né? Era um homem separado, vivia sozinho, elas achavam que aquilo era o padrão. Então havia essa questão de quando eles conheciam a obra do Eterno, conheciam o Evangelho pregado ali por Paulo, eles queriam se separar, porque eles diziam, não, eu tenho que ser imitador de Paulo e Paulo é solteiro. Então eles definiam aquilo como um padrão. Né? Existe muito esse erro de definir padrões em relação à questão da aliança, em relação à questão do casamento, quando é algo muito individual. A aliança é algo muito individual. Não esquecendo que o próprio entendimento da palavra, a própria cultura, digamos assim, da palavra, ela não havia tanta bagunça, digamos assim, como existe hoje em dia. Então o casamento hoje em dia é algo que, para dar um conselho, para dizer se a pessoa está casada, se não está casada, se pode casar outra vez, se não pode casar outra vez, é somente Yeshua é que pode dizer, é que pode dar essas confirmações. Não sou eu, não é o pastor Y, não é o pastor X, é a pessoa que tem que ir realmente ao Eterno e tem que fazer essa questão de coração aberto. E não é perguntar já com uma resposta no coração, já a querer uma resposta. É se abdicar de tudo, abdicar dos seus desejos, morrer para si próprio e dizer, Senhor, posso casar outra vez ou não posso casar outra vez? Nisso, no caso, né, de ter acontecido um divórcio, enfim. Perguntar se pode ou se não pode, porque às vezes o divórcio pode ter sido aceito no céu, como pode não ter sido aceito. Pode ter sido uma razão válida ou pode não ter sido uma razão válida, né? Então ele aqui vai dizer, ainda assim, se vocês estiverem juntos, ou seja, se ficar casado com uma incrédula e ela estiver satisfeita e desejar continuar vivendo com ele, não deve ser abandonada. Porquê? Porque existe uma cobertura espiritual, existe uma ligação espiritual, que a incrédula é santificada, é separada para Deus pelo marido crédulo, por aquele que crê, né, dentro de um relacionamento. E ele vai dizer o contrário. Se uma mulher tem marido incrédulo e ele está satisfeito e deseja permanecer a viver com ela, ela não deve ser abandonada. Ele não deve ser abandonado. Pois o marido incrédulo foi separado para Deus, ou seja, foi santificado para Deus pela mulher. E a mulher incrédula foi separada, santificada para Deus pelo irmão. De outro modo, seus filhos seriam impuros, ou seja, não teriam essa cobertura. Não teriam essa cobertura por causa dos pais estarem separados. Então não faz esse sentido, tá? É esse conselho que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Para não separar da pessoa que, mesmo sendo crente, o outro sendo crente, o cônjuge sendo crente, ela deseja ficar e deseja permanecer, então não deve ser abandonada, porque essa cobertura vai acabar por influenciar ela. A luz do crente vai influenciar a escuridão, digamos assim, daquele que não crê. Versículo 15. Contudo, se o cônjuge incrédulo se separar, que se separe. Ou seja, se ele próprio romper, se ele disser, não, eu não quero nada disso, eu não quero uma vida contigo, assim, disser aquilo tudo, ou seja, negar completamente a pessoa, em circunstâncias semelhantes a essas, o irmão ou a irmã não está escravizado. Deus o chamou para a vida de paz. Ou seja, ela está livre. E ainda assim, eu digo, não tornem essas minhas palavras um padrão, porque existem situações muito específicas, tá? Pois como você sabe, mulher, se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Que cada pessoa viva como lhe foi designado pelo Senhor e viva na circunstância em que Deus a chamou. Esta é a regra que estabeleço em todas as congregações. Alguém era circuncidado ao ser chamado? Então não tente remover as marcas da circuncisão. Era alguém incircunciso ao ser chamado? Ele não deve se submeter à circuncisão. Ou seja, Paulo não está a invalidar aqui o mandamento da Torá da circuncisão. Ele está a dizer no momento da conversão. Ou seja, a pessoa conhecer Yeshua, a pessoa conhecer o Evangelho e dizer assim, não, porque eu tenho que fazer a circuncisão. Não é isso. Não vale a pena. As coisas não são assim. Da mesma maneira, como ele aqui a pregar para Coríntio, ele estava a dizer, não é por vocês conhecerem o Evangelho que vocês têm que se separar. Né? Porque havia esse entendimento na igreja de Corinto. Versículo 19. Ser circuncidado nada significa. E ser incircunciso não significa nada. O que significa alguma coisa é guardar os mandamentos de Deus.
Cada pessoa deve permanecer na condição em que estava ao ser chamada. Você era escravo ao ser chamado? Não permita que isso o incomode. Apesar de você poder obter a liberdade, tire proveito dessa circunstância, pois a pessoa que era escrava ao ser chamada é liberta no Senhor. Da mesma forma, a pessoa chamada quando era livre é uma escrava do Messias. Vocês foram comprados por um preço. Por isso, não se tornem escravos de outros seres humanos. Irmãos, cada um permaneça na condição que Deus o chamou. Versículo 23. Passo agora à pergunta sobre os solteiros. Não tenho mandamento da parte do Senhor, mas apresento minha opinião como alguém que, pela graça de Deus, é digno de confiança. Creio que em tempo de tensão como o presente, é bom que as pessoas permaneçam como estão. Isto é, se o homem tem mulher, não deve procurar ficar livre dela. Se ele for solteiro, não deve procurar esposa. Entretanto, se vocês se casarem, não pecam. E se uma mulher se casar, não peca. Apenas as pessoas casadas sofrerão os problemas normais da vida conjugal e eu gostaria de poupá-los disso. Essa frase, esse entendimento, esse ensino de Paulo acaba por levar muitas pessoas, muitos incautos, né, que acabam por utilizar os versículos e as falas de Paulo para o seu belo prazer e para a sua bela doutrina, para a sua própria doutrina, para aquilo que lhes interessa. Dizem, não, Paulo ele servia o diabo. Quem viu, ele não foi Yeshua que ele viu Satanás, porque ele vem com umas doutrinas que não são de Deus. Então o próprio Deus diz para o homem se juntar com a mulher, é um mandamento, casar e ter ali filhos e não sei o quê, e o próprio Paulo vem dizer para não se casar. Então ele está a falar uma coisa que não é nada a ver, ele explica isso. Ele diz por conta do tempo que nós vivemos. Eles viviam num momento de tensão, de pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo decapitadas por conta da fé, né? Havia essa perseguição. Então ele diz, para vos poupar de certas coisas, para vos poupar de certos sofrimentos, de certas tribulações na carne, eu vos recomendaria que vocês ficassem solteiros. E nós sabemos que uma vida a dois, uma vida casado, é um pouco mais atribulada, digamos assim, do que um próprio solteiro. Por exemplo, uma pessoa que é crente, que é solteira, ela preocupa-se somente com ele. Ela não tem que se preocupar com o cônjuge, ela não tem que se preocupar com eventuais filhos. É algo que não preocupa as nossas emoções, não preocupa a nossa alma. Então é mais fácil, é muito mais fácil fazer a caminhada sozinho, porque nós só dependemos de nós próprios, né? Então é isso que Paulo está a dizer. No momento em que eles viviam, era melhor esse proceder. E então ele continua. Versículo 29. O que lhes estou dizendo, irmãos, é que não há muito mais tempo de agora em diante. O homem casado deve viver como se fosse solteiro. E quem está triste deve viver como se não estivesse. Também quem está feliz como se não estivesse. E quem lida com os assuntos do mundo como se não cuidasse deles, porque o presente esquema de coisas não durará muito mais. Ou seja, não se preocupem, né? Não sejam vivos da vossa carne, né? Dos vossos desejos. Basicamente é o que ele está a dizer. Desejo que vocês se livrem de preocupações. O homem solteiro se preocupa com os assuntos do Senhor, sobre como agradar ao Senhor. Mas o homem casado se preocupa com assuntos do mundo, sobre como agradar a mulher, encontrando-se dividido. Da mesma forma, a mulher que não é mais casada ou a jovem que nunca casou preocupa-se com os assuntos do Senhor, sobre como ser santa no corpo e no espírito. No entanto, a mulher casada se preocupa com os assuntos do mundo, sobre como agradar ao marido. Digo-lhes isso para seu benefício, não para impor-lhes restrições. Simplesmente estou preocupado que vocês vivam da maneira certa e sirvam ao Senhor com devoção indivisa. Ele próprio esclarece aqui. Digo-lhes para seu benefício, não para impor-lhes restrições. Ou seja, ele não está a criar uma doutrina. Ele está a dar um conselho, tá? Um conselho de amigo, um conselho de pessoa que já passou por muitas provações. Versículo 36 do capítulo 7. Contudo, se um homem acha que se comporta de forma desonrosa ao tratar a noiva dessa forma, e se há forte desejo sexual, o casamento deve ocorrer. Que ele faça o que quiser, não estará pecando. Que se casem. Entretanto, se um homem decidiu o que fazer sem ser impulsionado para isso, mas tendo controle total da sua vontade, e se ele decidiu manter sua noiva virgem, fará bem. Dessa forma, o homem que casa com a sua noiva faz bem, e o homem que não se casa procede de forma melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que ele seja crente ao Senhor.
No entanto, em minha opinião, ela será mais feliz se permanecer sem se casar, e ao dizer isso, creio ter o Espírito de Deus. Ou seja, aqui fica muito claro que Paulo está a dar um conselho. E ele próprio, nós entendemos então aqui um padrão, né? Porque ele diz, se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que ele seja crente no Senhor. Então, nós vemos às vezes o próprio inimigo, ele acaba por seduzir muito às vezes a mente das pessoas, dizendo, ai não, casa-te com uma pessoa do mundo e tal, porque tu vais ser capaz de a converter, tu vais ser capaz de lhe mostrar o Evangelho e ela vai se submeter, ela vai se converter, ela vai aceitar Yeshua e vocês vão viver muito bem. E isso é o maior engano de Satanás, isso é a melhor forma de Satanás fazer com que uma pessoa fique presa a um casamento, fique presa a uma pessoa do mundo e traga tribulações para a sua própria vida, tribulações desnecessárias. Então aqueles e aquelas que estão desse lado, que sejam solteiros, solteiras, tenham atenção a esse detalhe, né? Nós vemos aqui o padrão que Paulo está a mostrar, que quando, aqui ele fala da pessoa quando fica viúva, mas serve da mesma coisa para a pessoa que está solteira, ou seja, é alguém que está livre para se casar. Case-se, sendo crente, case-se com alguém que é crente também, tá? Não se casem com alguém que é do mundo, achando que vão converter aquela pessoa, porque muitas das vezes isso não acontece, tá? Capítulo 8. Agora, acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos, sabemos que, como vocês dizem, todos nós temos conhecimento. Sim, é verdade, mas o conhecimento enche a pessoa de orgulho, ao passo que o amor edifica. A pessoa que pensa conhecer algo desconhece a forma que deve conhecer. Entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. E agora entramos num campo de Paulo em relação aos alimentos, que ele fala muito sobre sensibilidade, apela muito à sensibilidade das pessoas. Ele não vai contra a Torá, mais uma vez a gente já tem essa base definida. A gente já sabe que Paulo não foi contra a Torá. Então o que ele está a apelar é à sensibilidade das pessoas, porque ele próprio diz, o conhecimento ele incha, ele infla, né? Ele torna a pessoa orgulhosa, ele torna a pessoa fechada para a sensibilidade, ao ponto que o amor edifica, porque o amor traz essa sensibilidade, traz essa inteligência espiritual, traz essa perspicácia, né? Então vamos ver o que Paulo diz aqui. Versículo 4. Por isso, no que tange ao comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos, como vocês dizem, que o ídolo não tem existência real no mundo. Há apenas um Deus. Ou seja, nós sabemos que o ídolo não existe, existe apenas um Deus, ou seja, não tem existência real. Ainda que existam os chamados deuses na terra, e de facto há deuses e senhores em abundância. Contudo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Mas nem todos têm esse conhecimento. Além do mais, algumas pessoas ainda estão tão acostumadas com os ídolos que quando ingerem alimentos que lhes foram sacrificados, pensam ser afetados por eles. E a sua consciência, por ser fraca, é profanada. Ou seja, o que é que Paulo está a dizer aqui? Vamos imaginar que trazem-me uma comida do Starbucks, por exemplo, que tem aquela medusa, aquela sereia, e a gente sabe que aquilo é um sacrifício ao ídolo. A gente sabe que aquele estabelecimento é dedicado aos ídolos. Ou, por exemplo, há alguma coisa do McDonald's. É basicamente o que Paulo está a dizer aqui. A pessoa, ao ingerir aquilo, ela pode ficar com a consciência afetada, ela pode ficar preocupada, ela pode ficar em pânico quando souber que aquilo pertence a um ídolo, né? Quando ela entender que aquilo pertence ao ídolo, ou seja, a uma consciência fraca. Quando nós comemos algo que é consagrado ao inimigo, porque, irmãos, vou dizer uma coisa, nessa indústria alimentícia quase tudo está contaminado, quase tudo está consagrado. Então, se nós fôssemos saber tudo, nós ficaríamos em maluco. E isso não quer dizer que nós devamos ignorar e ser negligentes com certas indicações, com certas revelações que o Eterno nos dá, né? Com certas indicações no próprio Espírito. Por exemplo, ele já me falou sobre o McDonald's, já me falou sobre a Coca-Cola, essa questão do Starbucks, enfim, muitas outras cadeias, marcas de produtos que são erradas. Então, vamos imaginar que eu vou à casa de alguém e alguém me serve um alimento e esse alimento é de uma marca que eu sei que é consagrada. Eu vou deixar a minha consciência ser prejudicada por conta disso? Não,
Eu sei que em minha casa eu não como. Mas naquele momento ali com aquelas pessoas, eu não vou tornar isso uma doutrina para que as pessoas fiquem ali preocupadas e escandalizadas. Eu vou chegar a casa e vou orar, vou dizer, Pai, revela para ele, toca no coração, se for da tua vontade, nesse momento que ela está na caminhada, que ela entenda que isso é um alimento consagrado e tal, 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 tal. Agora, eu não vou impor, muitas das vezes, como fazem os religiosos, a dizer, não, tu não podes fazer isso, não podes comer porque o Eterno me revelou que Coca-Cola, então quem bebe Coca-Cola vai para o inferno, quem bebe Coca-Cola é do diabo, quem come McDonald's é do diabo, quem come McDonald's está cheio de demónio. Entendem? Não faz esse sentido. É isso que Paulo está a dizer. O conhecimento, ele incha, ele infla a pessoa, ele torna a pessoa orgulhosa. Mas o amor edifica. Né? Então, nós podemos poupar um tropeço na consciência do irmão com essas atitudes sábias, essas atitudes de discernimento espiritual. Então, vamos ver o que é que Paulo continua a dizer. Versículo 8. Contudo, os alimentos não melhoram o nosso relacionamento com Deus. Não nos tornaremos mais pobres se nos abstivermos deles, nem mais ricos se os ingerirmos. Entretanto, cuidem para que a sua habilidade para lidar com a situação... olhem só o que Paulo está a dizer. Entretanto, cuidem para que a sua habilidade para lidar com a situação não se transforme em pedra de tropeço para os fracos. Vocês possuem esse conhecimento, mas suponham que alguém de consciência fraca os veja sentados e ingerido alimentos na refeição do templo de um ídolo. Não será ele edificado de forma equivocada ao ser induzido a ingerir alimentos sacrificados a ídolos? Desse modo, por causa do seu conhecimento, a pessoa mais fraca é destruída. Ou seja, tanto para um lado como para o outro. Seja a pessoa a oferecer-nos um alimento, ou sejamos nós, por exemplo, a estar a participar. Como é que eu ia dizer? Não é que nós devemos participar desses cultos a ídolos, mas vamos imaginar, sei lá, alguma situação em que, por exemplo, acontece, nós somos apanhados em algum sítio que nós não devemos ser, digamos assim, para a consciência de determinado irmão. Aquele determinado irmão pode ficar chocado com aquilo que está a ver, né? Pode ser induzido a fazer essa alimentação e achar que aquilo é normal, digamos assim, mas muitas vezes pode passar por um propósito, pode passar por uma missão do próprio Eterno e fazer alguma missão de resgate. A gente não sabe. O que o próprio apóstolo Paulo está a falar aqui é mais de consciência, tá? Sejam sábios. Ele está a falar de consciência, porque essa questão do alimento é, como eu digo, está tudo muito contaminado. E então ele vai continuar aqui no versículo 11. Desse modo, por causa do seu conhecimento, a pessoa mais fraca é destruída. Esse irmão por quem o Messias morreu, e assim, ao pecar contra os irmãos, por ferir-lhes a consciência fraca, vocês pecam contra o Messias. Em resumo, se o alimento for uma armadilha para o meu irmão, nunca mais comerei carne. De outro modo, farei meu irmão pecar. E depois, todas as doutrinas também que existiam em Corinto, né? Questões de doutrinas alimentares, né, de dietas, enfim, a gente sabe que os pagãos eles acabam por ter uma cultura alimentar totalmente diferente. Capítulo 9. Não sou livre, não sou apóstolo do Messias, não vi Yeshua Nosso Senhor, não são vocês mesmos o resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que para outros eu não seja emissário, não seja apóstolo, ao menos para vocês o sou. Vocês são a prova viva de que sou apóstolo do Senhor. Essa é a minha defesa quando as pessoas me testam. Não temos o direito de receber comida e bebida? Não temos o direito de levar conosco a esposa crente, como fazem os outros apóstolos, bem como os irmãos do Senhor e Pedro? Ou somente eu e Barnabé somos obrigados a continuar trabalhando para a nossa manutenção? Vocês já ouviram falar de algum soldado que paga as próprias despesas? Ou de algum fazendeiro que plantou uma vinha e não comeu do seu fruto? Quem pastoreia o rebanho sem tomar do seu leite? O que digo não se baseia apenas na autoridade humana, porque a Torá diz a mesma coisa. Porque na Torá de Moisés está escrito: não amordaça o boi enquanto ele pisa os grãos. Se Deus se preocupa com os bois, tudo mais que ele o diz é por nossa causa. Sim, isso foi escrito a nosso favor. E significa o que ara e o que debulha devem trabalhar com a esperança de participar da colheita. Se plantamos entre vocês sementes espirituais, será muito se colhermos algo material da sua parte? Ou seja, ele está a falar de ofertas, né?
Se outras pessoas têm direito de serem sustentadas por vocês, nosso direito não é maior? Nós, porém, não usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não obstruir de nenhum modo as boas novas a respeito do Messias. Vocês não sabem que quem trabalha no templo recebe o alimento do templo e quem serve no altar partilha dos sacrifícios oferecidos ali? Da mesma forma, o Senhor ordenou a quem anuncia as boas novas que seja sustentado por elas, né? Na verdade, ele está a falar aqui sobre também essa questão das ofertas, mas também até sobre alguma remuneração que o próprio ministrador ali, o próprio trabalhador das boas novas, né, que ia ali à igreja de Coríntios e espalhava as boas novas, nesse caso, o próprio Paulo, porque ele diz: eu abdiquei disso, né? Eu abdiquei disso para não ser um obstáculo para vocês, né? Então ele continua no versículo 15: mas eu não usei de nenhum desses direitos, tampouco lhes escrevo com o objetivo de assegurá-los para mim mesmo, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Pois não posso me orgulhar apenas por anunciar as boas novas, eu o faço por uma compulsão interior. Ai de mim de não anunciar as boas novas, porque se eu o fizer espontaneamente recebo recompensa, mas se o fizer de má vontade ainda o faço, apenas porque me foi confiada esta tarefa. Portanto, qual é a minha recompensa? Apenas esta: ao anunciar as boas novas, eu as apresento gratuitamente, sem usar os direitos que me competem. Porque apesar de eu ser um homem livre, fiz-me escravo de todos, para, para ganhar tantas pessoas quanto possível. Isto é, com os judeus coloquei-me no lugar de um judeu, a fim de ganhá-los. Com as pessoas sujeitas à perversão legalista da Torá, ou seja, aquele entendimento, aquele entendimento da lei, ou seja, da lei do pecado e da morte, ele se colocou como se estivesse sujeito a isso, ou seja, como se ainda não tivesse ali tendo sido alcançado por Yeshua. Ele diz: com as pessoas sujeitas à perversão legalista da Torá, coloquei-me no lugar de alguém sujeito ao legalismo, a fim de ganhar os que se encontram sobre o legalismo, ainda que eu mesmo não esteja sujeito à perversão legalista da Torá. Ou seja, ele está a dizer que a salvação não é primeiramente a questão da Torá. A salvação é Yeshua, é a fé. Depois sim vem a Torá como instrução nas nossas vidas para transformar as nossas vidas. Tudo isso foi explicado nos vídeos anteriores que estão lá no YouTube, nas lives anteriores. Para os que vivem fora do contexto da Torá, coloquei-me no lugar de alguém alheio à Torá, a fim de ganhar os alienados da Torá. Apesar de eu mesmo não estar fora do contexto da Torá divina, mas no contexto da Torá afirmada pelo Messias. Entendem aqui o que ele está a dizer? Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhá-los. Ou seja, ele tinha essa sensibilidade, ele tinha essa consciência, ele tinha esse discernimento. Ele sabia que o mais importante era trazer a pessoa para Yeshua. O mais importante era apresentar o Evangelho para Yeshua. Era fazer com que a pessoa recebesse o Espírito Santo, recebesse no coração Yeshua. Porque tudo o resto é feito pelo próprio Espírito de Deus que vai convencendo a pessoa. É só a pessoa ir ouvindo a palavra, ouvindo as pregações, ouvindo as ministrações que Paulo ali iria fazer, que ela própria iria obedecendo, né? Então não era a questão de apresentar logo a Torá, era apresentar, fazer a pessoa vir para Cristo, vir para Yeshua, entender essa maravilha dessa obra e desse sacrifício. Versículo 23. No entanto, tudo faço pela recompensa prometida pelas boas novas, para poder partilhá-las com quem vier a confiar. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prémio? Portanto, corram para vencer. Todo atleta em treinamento se submete à disciplina severa, e ele o faz para ganhar a coroa de louros que em breve secará. Contudo, nós o fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Por isso, não corro sem objetivo, mas vou direto à linha de chegada. Tampouco luto contra um oponente imaginário, mas tento fazer cada soco valer pontos. Trato o meu corpo com severidade e faço dele meu escravo. Ou seja, ele não era escravo às próprias vontades do corpo. Para que, ao anunciar as boas novas a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente quer ajudar o próximo e não nos ajudamos a nós mesmos. Queremos ensinar a palavra, mas nós não somos a palavra. Então é isso que Paulo está a dizer. Não adianta ir ajudar os outros, ajudar tanto os outros e depois não se ajudar a nós próprios. Nós próprios sermos desclassificados, desqualificados. Capítulo 10.
Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. E em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moisés. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito e beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito e que os seguia. E essa rocha era o Messias. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso os seus corpos foram espalhados pelo deserto. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos, prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque o Tanakh diz: o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas em um só dia. E não coloquemos o Messias à prova, como alguns deles, e foram mortos por serpentes. E não murmurem, como alguns deles que foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, entendem a importância de nós conhecermos o nosso passado, o passado dos nossos antepassados, conhecermos a Torá, para não cometer os mesmos erros hoje? Portanto, quem pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Versículo 13. Nenhuma tentação incomum, maior do que as pessoas experimentam normalmente, sobreveio a vocês. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, quando a gente passa por uma provação, passa por um teste, né? Passa por uma prova, aqui o próprio apóstolo Paulo a dizer aqui que Deus só envia toda a prova e envia toda a tentação porque nós somos capazes de suportar. Então toda a luta, toda a aprovação nós somos capazes de suportar. Irmã Maiara, nós estamos no capítulo 10, no versículo 14. Vamos agora começar o versículo 14, tá? Capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus queridos amigos, fujam da idolatria. Dirijo-me a vocês como pessoas sensatas. Julguem por si mesmos o que digo. O cálice da bênção sobre o qual pronunciamos a bênção, não é ele a participação no sangue da morte do Messias como sacrifício? O pão que partimos não é participação no corpo do Messias? Por haver um só pão, nós que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Olhem para Israel físico. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou eu dizendo? Que o alimento sacrificado aos ídolos possui algum significado em si mesmo, ou que o ídolo tenha alguma importância? Não. Digo que o que os pagãos sacrificam, eles não o sacrificam a Deus, mas aos demónios. Eu não quero que vocês tenham participação com os demónios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Não podem participar da refeição do Senhor e da refeição dos demónios. Ou seja, ele está a falar sobre essa questão de que o povo era esse imoral, era impuro, fazia todas essas obras da carne que pertencia ao próprio inimigo. Né? Porque nós, quando partimos o pão e comemos o pão, nós participamos do corpo do Messias, nós participamos da sua santidade, da sua justiça, né? De todas as suas qualidades. Então ele continua aqui, versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice do demónio. Não podem participar da refeição do Senhor e da refeição dos demónios. Ou vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes que ele somos. Tudo é permitido. É o que vocês dizem, talvez, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido, pode ser, mas nem tudo edifica. Versículo 24. Ninguém deve procurar os interesses próprios, mas os de seus companheiros. Coma o que se vende no mercado sem suscitar questões de consciência. Porque a terra e tudo o que nela há pertencem ao Senhor. Atenção, ele não está aí contra a Torá, tá? Ele não está aí contra a alimentação da Torá. Mais uma vez ele está a falar, ele está a se referir a combater as regras diéticas, né? Ali de alimentares, regras alimentares do próprio Coríntios. Se algum incrédulo convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for posto à sua frente, sem suscitar questões de consciência. Entretanto, se alguém lhe disser, esta oferta foi oferecida em sacrifício, então não coma, por consideração a quem lhe advertiu e também por causa da consciência. No entanto, não me refiro à sua consciência, mas à alheia. Vocês perguntam, por minha liberdade deve ser determinada.
Porque minha liberdade deve ser determinada pela consciência de outra pessoa. Se eu participar com gratidão, serei criticado por algo pelo qual dou graças a Deus? Tudo o que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam para dar glória a Deus. Não sejam um obstáculo para ninguém, nem para judeus, nem para gentios, tampouco para a comunidade messiânica de Deus. Da mesma forma que eu tento agradar a todos em tudo o que faço, não procurando meus interesses, mas os dos outros, para que possam ser salvos. Ou seja, nós, no meio de toda essa contaminação da indústria alimentar, nós oramos sobre aquilo. Nós oramos sobre o alimento. E nós sabemos que tudo o que é que tenha sido feito com aquele alimento, ele é purificado, ele é santificado. Não é questão de animal impuro nem animal puro, não é isso. É em questão da contaminação que o inimigo faz por trás das câmaras, por trás dos bastidores, né? Por isso é que nós somos recomendados a orar sempre pela nossa comida, sempre pelo nosso alimento, para que o Eterno purifique, santifique de todo o mal, né? Quebre todo o feitiço que possa ter sido feito. Mas aqui Paulo diz, se a pessoa virar-se para ti e ela ainda tiver uma consciência fraca e ela disser, não, olha que isso é contaminado, o Eterno mostrou e eu vi o vídeo do YouTube, que o McDonald's é XY, não sei o quê, que esse alimento que estás a comer dessa marca, da Nestlé, não sei o quê, é isso. Então nós deixamos de lado para não ferir a consciência daquela pessoa, né? É mais ou menos nesse sentido que Paulo está a falar. Capítulo 11. Tentem imitar-me porque tento imitar o Messias. O ideal é que a pessoa chegue ao padrão, né? Então ela própria abdique daquele alimento porque ela entende o porquê, né? Não é porque ela fique ali meio escandalizada com a situação. Ela deve entender o porquê. E isso só vem com maturidade, né? Tentem imitar-me porque tento imitar o Messias. Agora eu os louvo porque vocês se lembraram de tudo o que lhes disse e guardaram as tradições de forma que transmiti. Contudo, desejo que entendam o seguinte: o cabeça de todo homem é o Messias, e o cabeça da mulher é o seu marido, e o cabeça do Messias é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com alguma coisa sobre a cabeça envergonha a cabeça, e a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta envergonha a sua cabeça. Não há diferença entre ela e a mulher que rapa a cabeça. Se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo cortado curto. Mas se for vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado bem curto ou tê-lo rapado, então que ela ponha o véu. Pois o homem não deve ter o cabelo coberto, por ser a imagem e glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. A razão pela qual a mulher deve cobrir a cabeça tem ligação com o facto de ela estar sob a autoridade dos anjos. No entanto, em união com o Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois da mesma forma que a mulher foi criada do homem, também o homem nasce agora da mulher. Ou seja, aqui essa questão de que ele manda a mulher cobrir a cabeça, o homem que não pode cobrir a cabeça, tudo tem a ver mais uma vez com doutrinas que eram praticadas ali pelos gregos, né? Porque nós vemos, se o homem não pudesse colocar nada na cabeça, então por que o sumo sacerdote teria que colocar um turbante? Fazia parte da vestimenta dele, era um turbante na cabeça, né? Então não fazia sentido. Então nós sabemos que aqui, de certa forma, Paulo está a falar sobre alguma doutrina que acontecia ali na própria igreja de Coríntio, ali naquela cultura grega. E nós sabemos que a cobertura do próprio cabelo, a cobertura da nossa cabeça, é uma cobertura que também acaba por ser uma proteção espiritual, porque nós sabemos que o nosso cabelo tem ligação com a antena, digamos assim, né? Ele capta esse tipo, digamos que capta pensamentos, né? Capta determinadas energias, sejam boas, sejam más. Então nós devemos sim cobrir num lugar assim com muita gente, pessoas assim que nós não conheçamos, não tenhamos, não saibamos assim da procedência. É é um, é um proceder que acaba por ser cauteloso da nossa parte, acaba por ser sábio da nossa parte se nós protegermos a nossa cabeça, né? Porque ela é coroa, ela é a arca da aliança, ela é o templo, né? É a nossa mente. Então nós podemos sim fazer essa proteção. Então, continuando aqui, versículo 13: decidam por si mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus sem estar coberta? Não lhes ensina a própria natureza das não lhes ensina a própria natureza das coisas que o homem com o cabelo crescido degrada a si mesmo, ou seja, ali o homem com o cabelo ali
muito a fazer-se passar por mulher, né? O próprio apóstolo Paulo ele está a falar sobre aquele versículo de Levítico, se não estou em erro, é Levítico, é Deuteronômio, onde ele faz, onde é falado que o homem não pode passar essa imagem de mulher, nem a mulher passar essa imagem de homem. Versículo 15. A mulher, porém, que mantém o cabelo comprido, melhora a aparência, porque o cabelo lhe foi dado como uma cobertura. Entretanto, se alguém quiser debater a respeito disso, permanece o facto de não termos esse costume, nem as comunidades messiânicas de Deus. Ao lhes transmitir a próxima instrução, no entanto, não os louvo, pois quando vocês se reúnem, isso faz mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ao se reunirem, vocês se dividem em facções. E eu creio nisso até certo ponto, pelo facto da necessidade de haver divisões entre vocês para mostrar quem está certo. Portanto, quando vocês se reúnem, não é para participar da refeição do Senhor, porque quando se alimentam, cada um come sozinho do que trouxe. Uns ficam com fome e outros se embebedam. Vocês não têm casa para comer e beber nela? Ou estão tentando mostrar desdém para com a comunidade messiânica de Deus e constranger os pobres? O que devo dizer-lhes? Devo louvá-los? Bem, por isso eu não os louvarei. Ou seja, o próprio povo, ele acabava por ir ali participar desse partir do pão, como nós vemos lá em Atos, onde eles eram unânimes nesse partir do pão, usavam esse partir do pão para encher as barrigas, né, de comida e de bebida. Versículo 23. Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer a bênção, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é para vocês. Façam isto como um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Qual é o padrão? O padrão é que esse chamado Santa Ceia seja feito ali na peça, né? Como um memorial para Yeshua. Porém, não podemos dizer que é um pecado se as pessoas fazerem essa questão da Santa Ceia, né? Como fazem hoje na igreja. Eu não considero isso um pecado, porque eu próprio fui direcionado uma vez pelo Eterno a fazer esse partir do pão e o beber do cálice todos os dias. Porquê? Porque aquilo gerava uma frequência em mim. Era necessário eu fazer aquilo para gerar uma frequência em mim. Eu entendia quando eu tomava aquele cálice e comia aquele pão, eu entendia o que representava aqueles elementos e foi durante um tempo necessário até que aquilo ficasse firmado no meu coração. Porque era uma debilidade minha, enfim, seja o que for, foi a ordem que o Eterno me deu. Então, continuando, versículo 27. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que a pessoa examina a si mesma e então coma o pão e beba do cálice, porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Oi? Me perdi aqui. Não incorreríamos no juízo. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, ter atenção ali quando a pessoa faz o próprio memorial, né, de Yeshua. Porque nós sabemos que aquilo tem um poder espiritual muito grande. Foi após Yeshua dar aquele pão mergulhado no sangue a Judas que Satanás entrou no próprio Judas, né, e fez com que ele entregasse Yeshua. Então nós vemos que ali a ceia ela tem um poder espiritual muito grande. Então é por isso que Paulo diz: tomem atenção para não comerem de forma indigna a ceia, né, ali do pão e do sangue. Então, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém sentir fome, que coma em casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. Acerca das outras questões, eu os instruirei quando chegar. Portanto, irmãos, não quero que permaneçam ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Vocês sabem que, quando eram pagãos, não importava como se sentiam, vocês eram induzidos ao erro pelos ídolos, incapazes de falar. Portanto, quero deixar bem claro que ninguém falando pelo Espírito de Deus dirá Yeshua é amaldiçoado, e ninguém pode dizer Yeshua é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem dois tipos diferentes de dons. Ou seja, aqui quando ele diz
Portanto, quero deixar bem claro que ninguém falando pelo Espírito de Deus dirá Yeshua é amaldiçoado, e ninguém pode dizer Yeshua é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É algo, quando nós dizemos que Yeshua é Senhor, não é simplesmente dizer da boca para fora, né? Porque muitas pessoas dizem assim, mas o próprio inimigo ele pode vir e dizer Yeshua é Senhor, porque Yeshua é Senhor, até os próprios demónios dizem. É verdade. Só que quando Paulo diz aqui, havia um entendimento hebraico, né? Tanto a questão do crer, né? Crer não é acreditar, são duas coisas diferentes. Acreditar, toda a gente acredita, mas crer implica uma ação, né? Uma obra que mostra a fé que nós carregamos. Então é a mesma coisa aqui. Quando nós dizemos que Yeshua é Senhor, nós demonstramos ação, ou seja, é no mesmo nível dessa questão de crer. Né? Não é simplesmente dizer da boca para fora. A nossa vida mostra isso, que Yeshua é o nosso Senhor. Então, continuando aqui, capítulo 12, versículo 4. Existem tipos diferentes de dons, mas o mesmo Espírito os concede. Há também diferentes formas de servir, mas o mesmo Senhor é servido. Existem vários modos de atuar, mas o mesmo Deus os faz ativos em todos. Além disso, a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. A uma, mediante o Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outra de conhecimento, de acordo com o mesmo Espírito, a outra fé, pelo mesmo Espírito, a outra dons de curar, pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, a outra a realização de milagres, a outra profecia, a outra habilidade de julgar espíritos, a outra capacidade de falar em tipos diferentes de línguas e a outra a habilidade de interpretar as línguas. Agora eu digo aqui uma coisa para vocês. Se o falar em línguas fosse línguas, idiomas, que também pode ser, mas se o falar em línguas estranhas não fosse algo bíblico, não fosse algo do Espírito, então, se fosse apenas idiomas, por que era necessário alguém interpretar? Nós vemos que é algo do Espírito. Tá? Ele está a falar sobre coisas do Espírito. Então, se fosse um idioma, não era do Espírito. Era da carne, era do mundo. Não era nada do Espírito. Saber interpretar língua não é necessário um dom do Espírito Santo para interpretar uma língua. Né? Então, continuando aqui. O mesmo Espírito, versículo 11, o mesmo Espírito atua em todas essas coisas, distribuindo-as a cada pessoa de acordo com a sua escolha. Do mesmo modo que há apenas um corpo com muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de muitos, constituem um corpo, um só corpo. Também é assim com o Messias. Por meio de um único Espírito, todos somos imersos num único corpo. Judeus ou gentios, escravos ou livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Na verdade, o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, por isso não sou parte do corpo, isso não o faz parar de ser membro do corpo. E se o ouvido disser, não sou olho, portanto não integra o corpo, isso não impede de ser membro do corpo. Se todo o corpo fosse apenas um olho, como poderia ele ouvir? E se fosse apenas o ouvido, como poderia sentir cheiro? Da forma em que se encontra, Deus arranjou os membros do corpo exatamente do modo que ele deseja. Se todos eles fossem apenas um membro, onde estaria o corpo? Ou seja, existem pessoas para tudo, né? Pessoas cada um com a sua característica que é necessária para o corpo do Messias, para desenvolvimento do corpo do Messias, para movimento do corpo de Yeshua, né? Não podemos ser todos iguais. E todos são necessários, ninguém pode ser desprezado. Ninguém pode dizer, por eu ser olho, eu não faço parte do corpo, eu não preciso do corpo. Não, ele vai precisar do corpo. Sempre é necessário o corpo. Então ele continua aqui. Ao contrário, aliás, versículo 19. Se todos eles fossem apenas um membro, onde estaria o corpo? No entanto, desse modo, existem muitos membros e apenas um corpo. Por isso, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, ou a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, aparentemente menos importantes, tornam-se os mais necessários. Às partes que consideramos menos dignas, damos maior dignidade. E os membros menos atraentes são os que tornamos o mais atraentes possível, ao passo que os membros atraentes não necessitam desse tratamento. Na verdade, Deus uniu o corpo a fim de conceder mais dignidade aos membros que têm carência dela, para que não haja desentendimento no interior do corpo,
mas que todos os membros se preocupem de forma igual uns com os outros. Ou seja, ele aqui diz, aqueles que são atraentes, aqueles membros que são atraentes, eles não precisam de ser, eles não precisam de ser, não é exaltados a palavra certa, mas não precisam de ser ali cuidados, digamos assim, ter essa atenção. Porquê? Porque eles já têm essa maturidade. Quando ele fala de atraentes, eles já têm essa maturidade, eles já sabem movimentar, eles não precisam daquele aconchego, daquela força. Ao contrário do que ele diz, aqueles que são achados menos dignos, são esses que nós fazemos mais dignos, né? Aqueles que são menos atraentes são aqueles que nós fazemos mais atraentes, para que eles subam, ou seja, nós temos que estar sempre importado com o nosso irmão que está mais em baixo, para puxá-lo para cima, para puxá-lo para o nosso nível, para puxá-lo para a nossa frequência, digamos assim. Então ele continua no versículo 26, aliás, no versículo 25, para que não haja desentendimento no interior do corpo, mas que todos os membros se preocupem de forma igual uns com os outros. Desse modo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros têm a parte em sua felicidade. Vocês formam em conjunto o corpo do Messias e individualmente são membros dele. E Deus os colocou na comunidade messiânica, em primeiro lugar os emissários, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres e a seguir as pessoas que realizam milagres, as pessoas com dons de curar, os que têm a capacidade de ajudar, os experientes em administrar e os que falam em várias línguas. Não são todos apóstolos, são, nem são todos profetas, mestres, realizadores de milagres, são. Nem todos têm dons de curar, nem todos falam em línguas, nem todos as interpretam, não é mesmo? Procurem com empenho os melhores dons. No entanto, eu lhes mostrarei agora o melhor caminho. Capítulo 3, onde Paulo fala do amor. Posso falar as línguas dos homens, até de anjos, ou seja, duas línguas. Homens, idiomas, e anjos, né? Palavras estranhas. Mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Ou seja, posso ter todos esses dons. Se eu não tiver amor, não adianta. Posso ter o dom da profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas e ter muita fé, o suficiente para mover montanhas. Mas se me faltar amor, não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar meu corpo para ser queimado. Se me faltar amor, não ganharei nada. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém o registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Porque nosso conhecimento é parcial, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, o que é parcial findará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora me tornei homem, não procedo mais de forma infantil, porque agora enxergamos de modo obscuro por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece de forma completa. Mas agora permanecem três coisas: a confiança, a esperança e o amor. Ou seja, a fé, a esperança e o amor. Yeshua, o Espírito Santo, o Eterno. E a maior delas é o amor, o Eterno. Procurem o amor. Entretanto, continuem buscando com avidez as coisas do Espírito. Procurem especialmente a habilidade de profetizar, porque quem fala em uma língua não se dirige às outras pessoas. Quem fala em uma língua não se dirige às pessoas, mas a Deus. Porque ninguém é capaz de entendê-la, pois fala de mistérios pelo poder do Espírito. Ou seja, existe sim o dom de línguas. Infelizmente foi muito contaminado, foi muito idiotizado pelas próprias igrejas. Nós vemos aí muitas pessoas a idiotizarem, né? a brincarem, a zombarem com esse dom de línguas, mas ele existe sim, é um dom do Espírito Santo. E não é a questão dos idiomas. O próprio Paulo fala aqui, ele não se dirige a pessoas, porque ninguém é capaz de entendê-la. Então não é um idioma, porque o idioma os homens percebem, pois fala de mistérios pelo poder do Espírito. No entanto, quem profetiza fala às pessoas para as edificar, encorajar e confortar. Quem fala em uma língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação.
Pode acontecer de o Eterno dar uma profecia através de línguas? Sim. Ou seja, ele dar a própria interpretação. Mas muitas das vezes pode acontecer de nós não sabermos o que é que estamos a orar em espírito. Porque é o Espírito que está a orar com o Eterno, né? Então existe sim esse dom de línguas. E um dos grandes problemas da igreja de hoje, de vermos tanto crente que está fraco, que está fragilizado, que é levado pelos desejos da carne, é justamente por o inimigo ter zombado, ter bloqueado muitas pessoas em relação ao dom de línguas e elas não terem desenvolvido, não terem buscado esse dom, estarem bloqueadas, então elas não se podem edificar a si mesmas. É por isso que o inimigo zomba tanto desse dom. É o dom que ele mais zomba, né? É o próprio dom de línguas. Por quê? Porque ele edifica o crente. Ele torna o crente ligado com o Espírito. Ele torna-nos cheios do fogo do Espírito Santo. E então estamos mais... conseguimos submeter mais a nossa carne, né? Os nossos desejos naturais. O corpo está mais submisso ao Espírito, à nossa vontade do Espírito. Então vamos continuar aqui. Desejo que todos vocês falem em línguas. Todavia, meu desejo maior é que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a menos que forneça a interpretação para que a congregação seja edificada. Versículo 6. Irmãos, suponham que eu me dirija a vocês falando em línguas. Como posso beneficiá-los a menos que eu lhes leve revelação, conhecimento, profecia ou ensino? Ou seja, não é só chegar e começar a falar em línguas e fazer uma pregação só de falar em línguas. Não é. O povo de Coríntio era tão espiritualizado, eles estavam tão num cálice de Babilônia e da espiritualização, que eles era só falar em língua para cá e para lá, e ninguém se importava com nada. Era uma Babilônia ali, né? Então, é isso que ele está a dizer, de que adianta tudo isso, vir para em público, falar isso tudo, e não trazer uma edificação, não trazer uma revelação, não trazer um ensino. Mesmo no caso de um instrumento sem vida, como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá a melodia de uma nota, a melodia se uma nota não for diferente da outra, se o toque do clarim não for distinguível? Quem se preparará para a batalha? O mesmo acontece com vocês, como alguém poderá saber o que dizem a menos que usem a língua para produzir palavras inteligíveis? Vocês estariam falando com o ar. É verdade que existem muitos tipos de sons no mundo e nenhum deles é totalmente desprovido de sentido. Contudo, se eu ignorar o significado do som de alguém, serei estrangeiro para quem fala, e também quem fala será estrangeiro para mim. Da mesma forma acontece com vocês, pelo facto de buscarem com avidez as coisas do Espírito, procurem de forma especial a capacidade de edificar a congregação, ou seja, utilizar cada dom para edificar o corpo. Por isso, quem fala uma língua deve orar pelo poder para interpretá-la. Pois ao orar em língua, meu espírito ora, mas minha mente permanece improdutiva. Então o que fazer? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. De outro modo, se vocês agradecerem com o espírito, como alguém que ainda não recebeu muita instrução, será capaz de dizer amém ao fim da oração de graças, se não entender o que for dito. Sem dúvida, vocês deram graças a Deus, mas os outros não foram edificados. Agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, mas em uma reunião congregacional, prefiro dizer 5 palavras com a mente, a fim de instruir outras pessoas a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam crianças contra a forma de pensar. Sejam crianças em relação ao mal. Mas no tocante ao pensamento, sejam adultos. Está escrito na Torá: por meio de outras línguas e pelos lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz Adonai. Portanto, as línguas não são um sinal para os crentes, mas para os incrédulos, ao passo que a profecia não é para os incrédulos, mas para os crentes. Por isso, se toda a congregação se reunir e todos falarem em línguas, e pessoas não instruídas ou incrédulas estiverem presentes, não dirão que vocês estão loucos? No entanto, se todos profetizarem e algum incrédulo ou não instruído estiver presente, ele será convencido do pecado por todos e será levado ao juízo por todos. E os segredos do seu coração serão conhecidos. Por isso ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, dizendo: Deus está realmente entre vocês. Que concluem, irmãos, todas as vezes que vocês se reúnem, que todos estejam prontos com um salmo, um ensinamento, uma revelação para usar
para usar o dom de línguas ou de interpretação, mas que tudo seja feito para a edificação. Se o dom de línguas for exercitado, que seja feito por 2 pessoas, no máximo 3, uma pessoa por vez, e que alguém interprete. Se não houver alguém presente com a capacidade de interpretar, as pessoas que falam em línguas devem manter silêncio enquanto a congregação se reúne. Elas podem falar consigo mesmas e com Deus, ou seja, não é abolir completamente a presença, a manifestação do Espírito Santo. Mas ali Paulo está a dizer que elas não devem fazer isso de forma alta, de forma pública, como se estivessem a falar com alguém. Falem com eles próprios. Que 2 ou 3 profetas falem, os demais devem analisar o que foi dito. Se alguma coisa for revelada ao profeta que está sentado, que o primeiro profeta fique em silêncio. Todos vocês podem profetizar um por um, para que todos aprendam e sejam encorajados. Além disso, o espírito dos profetas está sob o controle dos profetas. Deus não é um Deus de desordem, mas de shalom, como em todas as congregações do povo de Deus. Que as mulheres mantenham silêncio em reunião congregacional, não lhes é permitido falar. Ao contrário, devem manter-se em sujeição, como também diz a Torá. Se quiserem saber de algo, que perguntem ao marido em casa. É vergonhoso uma mulher falar em uma reunião congregacional. Aqui, mais uma vez, é algo que nós já explicamos nas cartas anteriores, do que é que Paulo se está a referir. Muitas das vezes é doutrinas espiritualizadas, doutrinas de cultura, né? Onde ali muitas das vezes nessas culturas pagãs, Grécia, ali também na Turquia, o papel da mulher era muito exaltado, né? Por conta dessa entidade feminina que hoje existe aí no feminismo e tal. Então a mulher ali acabava por tomar o lugar do homem, mas ele não está a dizer que a mulher não pode falar. É um conceito muito específico para aquela igreja. A palavra de Deus teve origem a vocês, ou vocês são o único povo ao qual ela chegou? Se alguém pensa ser profeta ou ter sido contemplado pelo Espírito, reconheça o que lhes escrevo como um mandamento do Senhor. Se alguém não o reconhecer, ele deve ser ignorado. Por isso, meus irmãos, busquem com avidez o profetizar e não proíbam o falar em línguas. No entanto, todas as coisas devem ser feitas de forma apropriada e ordeira, ou seja, tudo o que o Eterno deseja é ordem, tá? Capítulo 15. Irmãos, agora preciso lembrá-los das boas novas que lhes enunciei, as quais receberam, e nas quais tomaram seu lugar, e pelas quais estão sendo salvos, contanto que se apeguem à mensagem que lhes anunciei. Se não o fizerem, vocês terão confiado em vão. Entre as primeiras coisas que lhes ensinei e que vos receberam está a seguinte: o Messias morreu por nossos pecados. De acordo com o que diz o Tanakh, ou seja, o Antigo Testamento, e ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, de acordo com o que diz o Antigo Testamento, e foi visto por Pedro e pelos 12. Mais tarde foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, cuja maioria ainda vive, ainda que alguns tenham morrido. Depois ele foi visto por Tiago e a seguir por todos os emissários, todos os apóstolos. Em último lugar foi visto por mim, ainda que eu tenha nascido no momento errado, porque eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a comunidade messiânica de Deus. Contudo, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não é em vão. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Olha só, a graça produziu em Paulo o quê? Trabalho, obra, tá? Não é só ficar estendido à espera que as coisas aconteçam sem transformação de vida. Aqui ele explica a graça como um poder, né? Contudo, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não é em vão. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, ainda que não seja eu, mas a graça de Deus que está comigo. De qualquer forma, seja eu ou sejam eles, isto é o que anunciamos, e é nisto que vocês creram. Contudo, se lhes foi anunciado que o Messias ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês podem dizer que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição dos mortos, o Messias não ressuscitou. E se o Messias não ressuscitou, o que anunciamos é vão, e também a confiança de vocês é vã. Além disso, somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos que ele ressuscitou o Messias, o que não aconteceu se não for verdade que os mortos ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, o Messias não ressuscitou. Se o Messias não ressuscitou, a confiança de vocês é inútil, e vocês ainda estão nos seus pecados. Também, se esse for o caso, quem morreu em união com o Messias está perdido. Se for só nesta vida que depositamos a esperança no Messias, como mais dignos de dó somos
como mais dignos de dó, como somos. Se for só nesta vida que depositamos a esperança no Messias, somos mais dignos de dó que os demais. Ou seja, se nós não confiamos na ressurreição do Messias, o facto de não acreditarmos na ressurreição do Messias, também não podemos acreditar que ele pagou os nossos pecados. Então somos ainda piores, somos ainda tidos com mais dó do que o próprio ímpio, não é? Entretanto, a verdade é que o Messias ressuscitou dos mortos, as primícias dentre os mortos, pois a morte procedeu de um homem, e também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem, o Messias é as primícias, a seguir os que pertencem ao Messias no tempo de sua vinda. Então, na culminação, quando ele chegar ao reino, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter dado fim a todo o governo, sim, a toda a autoridade e poder, porque ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte, mas ele porá todas as coisas em sujeição debaixo dos seus pés. Mas ao dizer que todas as coisas lhes foram sujeitas, é óbvio que a palavra não inclui Deus, pois ele é quem sujeita todas as coisas ao Messias. Aqui nós vemos Yeshua e o Messias são diferentes, né? São diferentes no sentido de ele é filho, Yeshua é filho, não é o próprio Deus, né? O próprio Deus submeteu a Yeshua e Yeshua vai submeter ao Messias. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Se fosse de outra forma, o que obteriam as pessoas batizadas a favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, porque as pessoas se deixam emergir a favor deles. Por esse motivo, porque nós mesmos continuávamos a enfrentar perigos hora após hora. Irmãos, pelo direito de me orgulhar, dado a mim pelo Messias Yeshua, nosso Senhor, digo-lhes solenemente que morro todos os dias. Se minha luta com as bestas selvagens de Éfeso se deu apenas em uma base humana, a que ganho com ela? Se os mortos não ressuscitam, podemos viver segundo o adágio, vamos comer e beber, pois amanhã morreremos. Não sejam enganados. Más companhias estragam o bom caráter. Usem o bom senso, vivam de forma correta e parem de pecar. Existem pessoas às quais falta o conhecimento de Deus, e isso para a vergonha de vocês. Mas alguém perguntará, de que forma os mortos ressuscitam? Que tipo de corpo eles têm? Estulto. Quando a semente é semeada, ela não brota até morrer. Além disso, o que semeia não é o que se semeia não é o que o corpo será, mas apenas a semente. Digamos, de trigo ou de outra coisa qualquer. Deus, porém, lhe concede o corpo que quiser. A cada tipo de semente ele concede corpo próprio. Nem toda a matéria viva é igual. Ao contrário, há um tipo para os seres humanos, outro tipo de matéria viva para os animais, outro para os pássaros e ainda outro para os peixes. Também existem corpos celestiais e terrenos. No entanto, a beleza dos corpos celestes é de uma espécie, ao passo que a beleza dos corpos terrenos é totalmente diferente. O Sol possui um tipo de beleza, a Lua outro, e o das estrelas também é diferente. Na verdade, cada estrela possui beleza particular. Ou seja, Paulo aqui a dar um entendimento da necessário de ser essa morte, a morte de nós mesmos. Ou seja, ele diz aqui de que forma os mortos ressuscitam, que tipo de corpo eles têm. Idiota, quando a semente é semeada, ela não brota até morrer. Além disso, o que se semeia não é o que o corpo será, mas apenas a semente, digamos de trigo ou de outra coisa qualquer. Ou seja, aquilo que nós vemos, sabe? Aquilo que nós vemos não é o que vai ser o final, né? Não é o que vai ser a nossa obra final. É necessário nós morrermos para nós próprios, para que seja desperta então a verdadeira semente que foi plantada dentro de nós. Assim é com a ressurreição dos mortos. O versículo 42. Quando o corpo é semeado, ele sofre decomposição. Ao ser ressuscitado, nunca mais poderá decompor-se. Ao ser semeado, falta-lhe dignidade. Ao ressurgir, será maravilhoso. Quando semeado, é fraco. Quando ressurgir, será forte. Ao ser semeado, é um corpo humano comum.
ao ressurgir, será um corpo controlado pelo Espírito. Entendem o que a morte produz? Se há, se há o corpo humano comum, também há o corpo controlado pelo Espírito. De facto, o Antigo Testamento afirma nesse sentido. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo. Porém, o último Adão se tornou um espírito que concede vida. Reparem, no entanto, que o corpo do espírito não veio em primeiro lugar, e sim o corpo humano comum. O procedente do espírito lhe é posterior. O primeiro homem é da terra, feito de barro. O segundo homem é do céu. As pessoas nascidas da terra são semelhantes ao homem da terra, e as pessoas nascidas do céu são parecidas com o homem do céu. E da mesma forma como nascemos à imagem do homem da terra, também portaremos a imagem do homem do céu. Ou seja, tudo a falar sobre a morte, a necessidade da morte. Tanto o facto de nós passarmos para essa ressurreição, né? No momento da ressurreição, tudo será mudado, tudo será alterado com aquele corpo da glória, como ele traz esse entendimento de nós, no momento de hoje, da nossa vida, hoje em dia, nós morrermos para nós próprios, para que seja espelhado em nós, para que viva em nós o Espírito e a essência de Yeshua. Eu lhes digo, irmãos, versículo 50, eu lhes digo que carne e sangue não têm parte no reino de Deus, tampouco pode algo que se decompõe partilhar do que não sofre decomposição. Percebam que eu lhes digo um segredo, nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados. Será em um instante, um piscar de olhos, no chofar final, ou seja, na última trombeta. Deixem-me só melhorar aqui um pouco a iluminação. Por conta do... Eita. Por conta do... Isso. Assim estará melhor. Assim é uma benção até demais. Só para facilitar aqui um pouco mais a leitura. Amém. Eita, agora veio a glória. Amém, irmãos? Então, continuando aqui. Versículo 52. Será em um instante, um piscar de olhos, no chofar final, ou seja, na última trombeta é que acontecerá esse tal do arrebatamento, né? Porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados. Porque este material que pode se decompor deve ser revestido de imperecibilidade. Este que é mortal deve ser revestido de imortalidade. Quando o que parece se revestir de imperecibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então esta passagem do Tanakh será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e o pecado deriva poder da Torá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inamovíveis, sempre realizando o trabalho do Senhor de forma tão que em união com o Senhor seus esforços não são em vão. Capítulo 16 e último capítulo. Versículo 1. Agora, com relação à coleta feita a favor do povo de Deus, procedam da mesma forma que indiquei às congregações da Galácia. Toda a semana após o Shabat, cada um de vocês deve colocar algum dinheiro à parte, segundo suas posses, e guardá-lo. Dessa forma, quando eu chegar... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Nessa tradução aqui. Deixa eu ver o que é que diz aqui. No primeiro dia da semana, ou seja, após o Shabat, cada um de vocês deve colocar algum dinheiro à parte, segundo suas posses, e guardá-lo. Dessa forma, quando eu chegar, não terei de levantar fundos. Também quando chegar, enviarei algumas cartas de apresentação às pessoas aprovadas por vocês e as enviarei a Jerusalém para levar a oferta. Parece apropriado que eu também vá. Portanto, elas irão comigo. Eu os visitarei após atravessar a Macedônia, porque desejo passar por ali e ficar algum tempo com vocês. Ou até mesmo ficarem no inverno para que me possam ajudar a dar sequência às minhas viagens aos locais onde tenho de ir. Não desejo vê-los agora, pois estou apenas de passagem e espero passar algum tempo com vocês. Se o Senhor o permitir, no entanto, permanecerei em Éfeso até Shavuot, porque uma grande porta foi aberta para meu trabalho e muitas pessoas se opõem a mim. Se Timóteo vier, cuidem para que ele nada tenha a temer enquanto estiver com vocês.
Se ele está realizando o trabalho do Senhor da mesma forma, ele está realizando o trabalho do Senhor da mesma forma que eu. Que ninguém o desrespeite. Ajudem-no a seu caminho para que ele volte para mim, porque eu e os irmãos esperamos por ele. Quanto ao irmão Apolo, eu lhe pedi que visitasse vocês com outros irmãos, e apesar de ele não desejar fazê-lo neste momento, irá quando tiver a oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, comportem-se como gente do bem, cresçam fortes, que todas as suas ações sejam realizadas com amor. Irmãos, vocês sabem que os membros da casa de Estéfanas foram as primeiras pessoas da Acaia a pôr sua fé no Messias, e eles se dedicaram a servir ao povo de Deus. Eu os exorto à submissão a pessoas como eles, bem como a todos os que trabalham arduamente com eles. Estou contente com a presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles estão aqui no lugar de vocês. Eles aliviaram o meu espírito como eu procedi em relação a vocês. Desejo que demonstrem apreço por pessoas deste tipo. As congregações da província da Ásia lhes enviam cumprimentos. Áquila e Priscila os saúdam em união com o Senhor, como faz a congregação que se reúne em sua casa. Todos os irmãos enviam cumprimentos. Cumprimentem-se com um beijo santo. Eu, Paulo, os cumprimento de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Que a graça do Senhor Yeshua seja com vocês. Meu amor estará com vocês todos em união com o Messias Yeshua. Aleluia! E terminamos então essa leitura de 1 de Coríntios. Amanhã a gente então vai ter essa leitura de segunda de Coríntios. A gente faz essa live, fazendo essa leitura com vocês. Digam-me então o que é que acharam desse lado. Se tem alguma dúvida assim bem rapidinho para nós